Velho Vamp, nosso comentarista da partida, vitória do Corinthians 1-0 para cima do Atlético Mineiro. Vitória importante também para dar respiro para o técnico Dorival Júnior. O Corinthians ainda estava perto do Z4 de certa forma. Uma vitória importante, né, Gui? O Corinthians ali tá retomando as vitórias dentro de casa, ganhou do Mirassol, volta a ganhar hoje. Tinha perdido pro Santos no meio de semana, um jogo ruim. Hoje fez o segundo tempo merecido, poderia até ter saído com um placar mais amplo, né? O Depay perdendo gol, na cara do gol, o próprio Maicon. Mas é uma vitória de 3 pontos que afasta ali da zona de rebaixamento, se aproxima ali mais próximo de uma pré-Libertadores, né? Já que vinha pressionado. E aquilo, quando joga o Yuri Alberto, o Depay e o Garro, é um Corinthians diferente. É um Corinthians que o poder de fogo fica melhor, fica mais criativo. E hoje os 3 estavam presentes e mais uma vitória do Corinthians com os 3 presentes. Vitória importante do Corinthians, que agora chega à marca de 36 pontos no Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho eu vou querer ouvir mais do Vamp sobre o trio de volta, Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay. Mas antes, também ouvi o José Manuel de Barros, que narrou essa partida, essa vitória do Corinthians por 1-0 com gol marcado pelo Maicon no começo da segunda etapa. Zé, vitória muito importante para dar tranquilidade para o Dorival Júnior. O Corinthians que também se distancia agora do Z4 e já começa, de certa forma, a pensar, quem sabe, na semifinal da Copa do Brasil. Os jogos que, lembrando, serão realizados apenas em dezembro, após o término do Campeonato Brasileiro. Se no lado do Atlético não há nada de positivo para você buscar, não dá para ver evolução nenhuma nesse Atlético Mineiro, do lado do Corinthians você tem a vitória. É o mais positivo de tudo. O Corinthians de novo vence em casa, como havia feito contra o Mirassol. Vence o Atlético Mineiro. Um jogo importante, 3 pontos importantes ali na classificação, para se afastar cada vez mais ali da zona do rebaixamento e se aproximar ali do meio da tabela, né? Daqui a pouco até no futuro pensar em algo mais, num G7, G8, quem sabe. Outro ponto positivo, para mim, nem foi a volta do trio ali não, mas foi o fato do Corinthians conseguir criar. Ele criou várias oportunidades. A vitória foi justa, mas o placar não foi. O placar era para 2-3-0. E aí a gente vai procurar. Aí você não viu nada negativo? Exatamente as más finalizações. De negativo, dá para ver que o Corinthians precisa trabalhar mais, treinar mais finalizações. O Yuri Alberto de cabeça perdeu com gol escancarado, na cara do gol. Mandou pra fora. Memphis Depay, ele o goleiro, tirou do goleiro buscando o cantinho, jogou pra fora. O Maicon entrando na área, recebeu um ótimo passe e também ali na hora de tentar tirar do goleiro, bateu mal, bateu pra fora também. Só aí eu contei 3 lances que não se pode perder. Se o Atlético vive uma fase melhor, se o Atlético estivesse num momento melhor, poderia complicar a vida do Corinthians. Um jogo até certo ponto tranquilo pro Corinthians vencer, criando oportunidade, chegando para marcar, para liquidar, e ele perdeu gols que não pode perder, né? Principalmente com esse nível de jogador que eu tô falando. Memphis Depay não tem o direito de chegar na cara do goleiro e jogar a bola para fora. Isso aí faz parte do futebol. Mas assim, aí soma, né? Aí soma o Yuri Alberto perdendo o gol, o Memphis Depay perdendo o gol. Enfim, o time não toma a melhor decisão e acaba ficando nesse 1-0. Levou esse 1-0 até o final, ganhou, beleza. Mas eu tenho a impressão que o foco agora do Dorival deva ser uma preparação do time para concluir melhor essas oportunidades criadas. E Zé, quero continuar com você até em cima disso, dessas muitas oportunidades criadas pelo Corinthians. Tem aqui alguns números da partida de hoje. Grandes chances, 3-0 pro Corinthians. O Galo não teve nenhuma grande chance. Total de chutes, 13 pro Corinthians e 8 pro Galo. Convenhamos, 8 finalizações mentirosas do Atlético Mineiro, porque o Hugo Souza pouco trabalhou. Todas as finalizações no meio da meta. Uma defesa do Hugo, nenhuma defesa do Everson. Escanteio 5-3 para o Corinthians. É um time que criou muito mais. Na sua avaliação, Zé, essa alta criação do Corinthians na partida de hoje, que não vinha sendo natural nos últimos jogos, passa também pelo retorno do Rodrigo Garro ao time titular, porque ele criou pelo menos 3 boas oportunidades desperdiçadas pelos atacantes. Passa sim, principalmente no segundo tempo. Passa pelo Rodrigo Garro e passa pelo Memphis Depay também. Que ele dá uma boa opção, ele buscava jogo ali na intermediária, na função de um armador e dava sequência à jogada.
No primeiro tempo eu achei um primeiro tempo muito fraco do Memphis Depay. O Garro tentava buscar jogo aqui no campo, buscar bola mais atrás, aqui no campo defensivo. Estava muito complicado. O Atlético tentou fazer uma marcação mais forte, tentou marcar forte, principalmente o Rodrigo Garro. O Yuri Alberto completamente nulo no primeiro tempo. Não fez um bom jogo no geral, o Yuri Alberto, né? A gente pode colocar, talvez ele tenha melhorado um pouquinho no segundo tempo, mas não muito também. Achei um jogo bem fraco do Yuri Alberto. Mas o segundo tempo, tanto do Garro quanto do Memphis Depay, foram bons. Eu acho que essa criatividade melhor do Corinthians, criando essas oportunidades. Claro, tem o jogo forte dos laterais, Mateuzinho pela direita, o Bidu, Matheus Bidu pelo lado esquerdo, que é importante, mas principalmente pelo Garro e pelo Memphis, que cresceram no segundo tempo. Velho Vamp, o Corinthians hoje contando com o retorno do trio Gin, como é chamado popularmente pela torcida do Corinthians, Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay. Há tempos, o Corinthians não tinha à sua disposição os seus 3 principais jogadores. É a primeira vez que jogam juntos no Campeonato Brasileiro. Já estamos na 29ª rodada. E, justamente, neste retorno do trio, o Corinthians faz um bom jogo, principalmente ofensivamente, cria muitas oportunidades e vence a partida contra o Atlético Mineiro. Olha como é que você está falando aqui, ó. 29ª rodada e a primeira vez que joga os 3 principais jogadores do Corinthians juntos, né? É muito tempo sem jogar junto, né? Em outras competições jogaram, mas a principal competição que o Corinthians tem no ano, só 3 jogos, ou só a primeira vez que eles jogam juntos. Espero que seja utilizado aí, só tem jogo no final de semana, né? Meio de semana é data aí de Sul-Americana e Libertadores, tem um tempo para treinar, para recuperar melhor os 3 e outros atletas também, para que no final de semana possa jogar todos eles juntos. E daqui a pouquinho a gente vai falar também dessa semana de Copa Sul-Americana e Libertadores. Por quê? Porque o Atlético Mineiro está na semifinal da Copa Sul-Americana, enfrenta o Independiente Del Valle na terça-feira. A outra perna da semifinal sul-americana tem Lanús, que eliminou o Fluminense nas quartas de final, contra a equipe do Universidad de Chile. Falaremos mais deste time do Atlético Mineiro daqui a pouquinho, mas antes vamos seguir falando de Corinthians, José Manuel de Barros, porque, pensando já no próximo jogo, é claro, o Timão vai ter um desfalque importante do Mateuzinho, que não é um jogador tão estrelado quanto Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto, mas é um jogador que não tem um substituto hoje no time do Corinthians. Então o técnico Dorival Júnior vai ter uma semana completa, o Corinthians volta a campo só no próximo sábado, às 4 horas da tarde, diante da equipe do Vitória, mas já sabe que terá essa preocupação na lateral direita. Mateuzinho, suspenso pelo 3º cartão amarelo, não estará à disposição do técnico Dorival. É provável que venha mais uma improvisação. Eu espero que o Dorival não lance mão do Félix Torres, né? Não improvise na lateral direita. Que toda vez que o Dorival ou qualquer treinador do Corinthians resolveu improvisar o Félix Torres de lateral direito, não funcionou. Virou uma avenida ali, o Corinthians se complicou defensivamente, né? Nessa função. Não dá. Ele tentou, depois trabalhou com... É Jacaré o nome do menino ali da base, né? Isso, Jacaré. Eu acho assim, seria mais prudente ele buscar alguém da base mesmo ali. E se for para improvisar, que seja o Charles de novo. Ele já usou o Charles por ali. Então, é uma carência de elenco do Corinthians, mas a essa altura, né? Não contrata mais, tem que buscar uma solução com o que tem. No elenco que tem. Então tem que buscar aí alguém, né? Acho que o Charles seria uma boa opção. O Vampeta até falou aqui, ele já usou o Charles ali, né, como substituto durante a nossa transmissão. Acho que seria por ali. Repito, só espero que ele não tente com Torres resolver essa carência da lateral direita do Corinthians. O Félix Torres que vive uma temporada... Ele já tentou o Hugo também, né? Hugo que é lateral esquerdo, colocando ele com na lateral direita também. Na outra lateral. Nem lembro como é que ele foi aí. Não deve ter encantado os olhos do professor Dorival Júnior. Fica torto, né? Que ele é canhoto, né? Tinha um italiano na Roma, né, do Falcão, que acho que era Nesta, que era canhoto e lateral direito e jogava muito bem. Corinthians que tem É engraçado, né? Que pra atacar pode, né? Com a perna contrária. Pra defender, não, né? É verdade.
Tá aí um bom destaque do velho Vamp. O menino da base que o Zé citou anteriormente, o João Vitor Jacaré, que ainda não está pronto para ser titular do Corinthians. O Corinthians ainda vive um momento delicado no Campeonato Brasileiro, na parte de baixo da tabela, agora com 36 pontos. Já dá uma boa distanciada em relação ao Z4, que neste momento tem na 17ª colocação o Vitória, que disputa ponto a ponto com o Santos para ver quem fica na rodada. As duas equipes se enfrentam na próxima segunda-feira na Vila Belmiro às 9h30 da noite. Agora o Corinthians neste momento com 8 pontos de vantagem em relação ao Z4, então vai ficando com uma situação mais confortável. Mas e aí, velho Vamp, essa questão na lateral direita, Mateuzinho vai ser desfalque, suspenso pelo 3º cartão amarelo, é o caso mesmo de quem sabe testar mais uma vez o Charles na posição? O Dorival vai ter uma semana aí inteira, né, para poder escolher se vai ser o Charles, se pode ser o Jacaré, se pode ser o Félix Torres, ou tentar improvisar outro ali na posição. Tem uma semana, não tem jogo no meio de semana, uma semana cheia, né? Tranquila para treinamentos e recuperação de atletas, já que o Corinthians não classificou para a Libertadores, né, e foi eliminado da Sul-Americana. E hoje um dos grandes destaques do time do Corinthians foi, claro, o autor do gol, o Maicon, criticado por uma parte da torcida por conta do gol perdido ainda na primeira etapa. No segundo tempo ele se redime com um baita golaço, inclusive. Depois perde um outro gol, também é verdade, o Maicon, capitão da equipe do Corinthians. Partida de hoje, pegando aqui, 47 passes certos em 51 tentativas, 3 cruzamentos, 1 certo e 2 errados. Passes no campo do adversário, 24 certos de 29 tentativas, 83% de aproveitamento. Defensivamente conseguiu uma interceptação, 1 desarme, 3 recuperações de bola. Foi um dos principais jogadores do Corinthians na partida de hoje, sem sombra de dúvidas, para além do gol marcado, apesar também dos gols perdidos, é um jogador também que estava esquecido pelo Ramon Dias e que o Dorival consegue trazer de volta para o grupo, dá clara confiança com a faixa de capitão e que cada vez mais consegue essa minutagem no time do Corinthians. O problema do Mike foi contusão, né? Contusão grave, ficou muito tempo afastado, aos poucos foi voltando, né? E quando ele chegou, atingiu um estado físico, uma forma física que pudesse suportar o jogo, ele tomou conta do meio campo, que é um jogador acima das outras opções. A qualidade técnica do Maicon é superior a de vários outros jogadores do meio campo. E você vê, um grande problema, assim, para você trabalhar um time no futebol brasileiro, você fala, o Corinthians não tem um bom elenco. Cara, mas dá para fazer um time competitivo. Você vê que hoje ele foi competitivo e não tinha Martínez, não tinha Carrijo, que são jogadores de bom nível, né? Um da seleção venezuelana, o outro da seleção peruana, enfim. Mas o Maicon, assim, o Dorival, quando o colocou ali como titular absoluto, deu a faixa de capitão a ele, isso também significa muita coisa. Ele tomou conta ali do meio campo e tem dado a sua contribuição à equipe do Corinthians, né? O Corinthians é muito irregular e nessa questão de ser irregular, há muitos jogos que ele não vai bem, como todo time não vai bem, né? Não mantém essa regularidade que é necessária, né? E o grande desafio do Dorival é isso, fazer com que o Corinthians, apesar de desfalques por problemas físicos, o Yuri Alberto, você vê que claramente não está ainda no melhor momento, nem físico nem técnico, talvez. O jogo de hoje foi um bom exemplo disso, né? O Rodrigo Garro jogou alguns minutos no jogo contra o Santos, estava ali no banco, nem entrou na volta do primeiro tempo e o Corinthians precisava dele, estava perdendo o clássico na Vila Belmiro. Memphis Depay foi lá jogar pela Holanda, para mim dava para chegar, devia jogar também, mas não jogou. Ficou no banco de reserva, jogou um pouco no segundo tempo. E hoje não jogou o jogo inteiro, saiu, ok. Mas, assim, essas questões físicas, questões de contusão, para quem tem um time titular que talvez dê para você fazer um time muito competitivo, mas quando precisa do banco, quando o departamento médico fica cheio, quando há questão de suspensões, você olha para o banco e não consegue substituir. Até me surpreendeu o desempenho da defesa do Corinthians hoje com o João Pedro e com o Kaká. Jogado bem mesmo, Zé. Jogado bem, seguro, sem falha nenhuma. Né? O Kaká é muito seguro hoje.
O João Pedro também, tranquilo. Primeiro tempo, o Dorival até, Vampeta, me pareceu que ele repetiu aquele esquema de 3 zagueiros com o Ranieri fazendo... Ranieri à frente dos dois. Que o Andilleri fazia em jogos anteriores. Mas o Ranieri na frente dos dois, que também... Ranieri também fez uma grande partida. Então, no primeiro tempo, mais para saída de bola, o Ranieri voltava. E às vezes fazia o lado esquerdo com o João Pedro mais pelo meio, o Kaká mais aberto na direita. Mas no segundo tempo, eu acho que o Ranieri ficou muito mais ali, como o Vampeta falou, à frente do zagueiro, do que fazendo essa linha. E isso ajudou também no crescimento do Corinthians para o segundo tempo, aumentando ali, congestionando um pouco mais ali o meio campo, aumentando o poder de marcação no meio campo da equipe do Corinthians. Então, assim, me surpreendeu de certa forma. João Pedro e Kaká fizeram um jogo muito seguro, um jogo muito bom. Claro, muito ajudado pelo Ranieri, pelo Maicon, pelo Bidon, enfim, o time todo contribuiu. A marcação não é só o zagueiro, né? Quando o time tá mal na marcação, provavelmente tá marcando errado desde o ataque lá. Porque hoje em dia, assim, você começa a marcar lá no campo de ataque, né? Para não estourar no zagueiro. E às vezes sobra pro zagueiro. Se sobra pro zagueiro, é porque o sistema de marcação não está funcionando. E hoje funcionou o sistema de marcação da equipe do Corinthians. Agora, velho Vamp, a gente comentava aqui, o Zé citou a boa partida do Ranieri, no sistema defensivo o João Pedro Tchoc e o Kaká que fizeram um bom jogo e ajudaram o Corinthians a construir essa vitória, placar de 1-0, defensivamente hoje o Corinthians foi muito bem, não sofreu. O Atlético pouco agrediu a equipe do Corinthians. E outro jogador que tem sido um destaque com o Dorival tem sido o Breno Bidon. Em alguns momentos jogando mais como um armador na ausência do Rodrigo Garro, em outros momentos jogando mais recuado como um segundo volante. O Breno Bidon tem se destacado. Eu estava até vendo com o PH, inclusive, durante a transmissão. É o segundo jogador do Campeonato Brasileiro que mais sofreu faltas. Só está atrás do Matheus Pereira do Cruzeiro. O Breno Bidon se tornando também um dos destaques técnicos desse time do Corinthians. É verdade, Gui, o Breno Bidon melhorou muito, né? Os últimos 5, 6 jogos aí do Corinthians, ele com uma performance muito boa, jogando muito mesmo, né? Ele melhorou bastante. Veio tendo essa oportunidade, igual a posição ali com o Dorival, tá se firmando, né? Jogando para frente. Eu sempre questionei ele, que o primeiro passe dele sempre era para trás. Agora ele começou a jogar nesses últimos jogos para frente, olhando com muita personalidade. Estou gostando do jogo dele, como o Bidu também melhorou, né, dentro da competição. Eles dois precisavam melhorar e melhoraram, né? Agora precisa que o Gustavo Henrique volte e o próprio André Ramalho para esse time ficar mais incorporado. Boa, e aí Zé, essa participação do Breno Bidon, hoje mais uma vez muito bem no meio de campo do Corinthians, tem se tornado um destaque com o técnico Dorival Júnior e sendo um cara polivalente, né? Como eu disse, na ausência do Garro em alguns momentos jogou como um meio armador, hoje, por exemplo, mais recuado como um segundo volante, como ele surgiu também no ano passado e era bastante destacado por grande parte da imprensa e também pelo técnico Ramon Dias. O Breno Bidon voltando a ter protagonismo nesse time do Corinthians, um menino muito novo ainda. Então, e infelizmente, por exemplo, o Corinthians vai fazer um time para lá na frente tentar brigar por títulos, né? Era um cara para fazer parte de um projeto a médio e longo prazo. Mas não é moeda de troca. João Pedro Tchoca, se conseguir se firmar como zagueiro titular, mesmo não se firmando, tá ali para, acho que o Corinthians de olho aí ver se alguém faz uma oferta que precisa desesperadamente vender jogador. Mas a bola da vez mesmo é o Breno Bidon, né? Que já tem sondagem, já tem equipes perguntando sobre ele no futebol europeu, enfim. E é um jogador bom, é um jogador muito bom, o Breno Bidon, tá crescendo. Me parece que bem orientado. Esse meio campo do Corinthians com o Maicon, Breno Bidon, Rodrigo Garro, são todos jogadores de boa qualidade. O Garro dispensa comentários, problemas físicos à parte, ele tem muita capacidade. É muito bom jogador. O Maicon a gente já comentou mais cedo. Então, para você jogar no meio campo desse, primeiro você tem que ter também nível para jogar no meio campo desse. E depois também ajuda, né? Você tem ao lado, assim, eu queria jogar ao lado do Vampeta e não ao lado do PH. Né? Você dá a bola redonda, volta quadrada. Mas então o Breno Bidon nesse meio campo aí, né? E aí tem o Carrillo também, que tá afastado, que tá voltando de contusão, enfim, Martínez, mas ainda assim ele é um jogador que hoje é titular.
Você imagina uma escalação, uma formação do meio campo do Corinthians sem o Breno Bidon? Ele sempre se destaca. Quando o Corinthians ganha um jogo, você vai procurar qual foi o melhor jogador. Pode ver que o Breno Bidon está entre os melhores. Pode ter um ou outro, pode ter mais um, mais dois jogadores se destacando, mas ele é um dos destaques do time. É um jogador de boa qualidade e só acho que não vai ficar muito tempo. Assim que pintar uma oferta aí, ele deixa o Corinthians, porque é aquele desespero para fazer dinheiro, né?